Boa noite. Vocês nesse sábado super animados, né? Assim? Super animados para aprender novas ferramentas, né? Assim? É tão bom, né, gente, saber que Deus tem muito mais, que Ele nos inspira e nos ensina a fazer muito mais do que aquilo que a gente acha que é capaz de fazer. Essa é a graça de Deus que está sobre a sua vida. Amém? Tá ótimo, obrigada. Essa é a graça de Deus que está sobre a sua vida. Diga assim: a graça de Deus que está sobre a minha vida me faz fazer coisas ainda maiores. Amém? É desse jeito. Aquilo que a gente acha que não sabe fazer, mas o Senhor nos ensina. Queridos, eu tenho algumas coisas, Ana Fábia, agradeço, né? Eu sempre gosto tanto de estar aqui, né? Amo muito esse casal. Ai, que bom. Pastor Isaías e Ana Fábia, obrigado pelo convite, tá? Mas se lembram? Tem até música de fundo. Eu não estou conseguindo abrir meu slide aqui, peraí, gente. Já eu abro aqui. Eu preparei uns slides. Aí, o pessoal já colocou aqui. Eu me propus agora, nesses últimos dias, a reler o livro de Atos. Porque eu queria ser inspirada por aquilo que aconteceu, todo aquele movimento. E relendo, eu fico muito impressionada em relação à unidade em que o povo andava. E eu penso que isso é uma inspiração para todos nós, para estudarmos um pouco a respeito da igreja primitiva, daquilo que eles foram se descobrindo. Porque eu não sei se você já parou para pensar, mas os apóstolos, assim como eu e você, eles também começaram de algum lugar. Igual eu e você, gente, você está aqui na igreja servindo, você está começando algo. Se você está servindo, ou se você já está na liderança de um departamento ou de um projeto, nós começamos. E muitas vezes a gente aprende fazendo. E os apóstolos não foi diferente. Eles andaram 3 anos com Jesus, mas depois que eles receberam o batismo no Espírito Santo, eles experimentaram coisas que eles não tinham experimentado. Pregar para multidões, ver os milagres acontecendo daquela forma e as pessoas se chegando sem Jesus estar ali. O Espírito Santo conduziu os apóstolos e eles levantando novas pessoas, e aquelas pessoas, os diáconos sendo levantados, e eles também ali aprendendo a fazer novas coisas, fazendo, como eu e você. Então eles tinham a instrução, tiveram a instrução de Jesus, da palavra, do Espírito, mas também aprenderam no fazer, como eu e você. E esse versículo aqui de Atos 2, 44, quando falava que eles, sobre o crescimento da igreja, e fala, todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Você pode dizer tudo em comum? Tudo em comum, gente, é compartilhar. Eles compartilhavam as coisas, eles andavam unidos, atendiam a necessidade uns dos outros, estavam na casa uns dos outros, eles tinham comunhão, oração, ensino da palavra. E eu sei que você ama comunhão. Quem ama comunhão aqui? É muito bom, né? E eu estava pensando, a Ana Fábia, quando me convidou, ela me deu um tema para eu seguir, e eu fiquei pensando a respeito daquilo que eu poderia trazer para você como contribuição daquilo que eu já vivi. Como eu disse, tem coisas que eu aprendi vivenciando, o Espírito conduzindo, a palavra exortando, meus líderes me ensinando, chamando a minha atenção, puxando a minha orelha. Mas tem coisas que eu experimentei e eu queria compartilhar com vocês algumas coisas daquilo que eu já vivenciei nesses anos que nós estamos servindo ao Ministério Verbo da Vida. Então, eu queria, para começar, eu esqueci qual o botão, mas eu vou acertar. É para frente? Para baixo? Não, eu aponto para você, assim, para cá.
aponto para cá, é? Ainda bem que vocês estão acostumados comigo, né, lá na escola. Pronto, eu queria mostrar o primeiro slide. Eu quero mostrar um antes e depois, certo? Alguém aqui, eu não sei quem conhece meu marido aqui, né, o Renato. O Renato, ele é da liderança do nosso ministério. Se alguém já fez escola de ministro, já teve aula com ele. Essa foto aqui, gente, é de 2008, o ano que a gente chegou. Ele está bem magrinho. Acho que ele engordou uns 18 quilos depois. E aqui, eu também, né? Eu sei que você acha que eu não mudei quase nada, mas tinha muito mais colágeno, menos rugas, né? E aqui sou eu, em 2008, na conferência de ministros. Que nós chegamos em Campina Grande em 2008 e nosso objetivo de vir para cá foi fazer o Rema. E aqui nós começamos a servir no ministério, estamos até hoje servindo ao Senhor no Ministério Verbo da Vida. Então a gente amou a cidade e ficou, né? E aqui em 2008, então, nossa primeira conferência de ministros, a gente servindo. E nessa segunda foto, já com a minha família, olha só, o meu filho está maior que eu. É uma coisa impressionante, né? O tempo passa, eu falo, oh, meu Deus, né? E aí minha filha, o Pedro e a Amanda, e o meu marido agora, no aniversário dele agora em fevereiro. De 2008 para cá, gente, muitas coisas aconteceram e muitos aprendizados. Eu sou mineira e quando eu cheguei aqui, eu tive um choque cultural. Quem aqui fez escola de missões? Levanta a mão. Tem alguém? Ó, alguns irmãos fizeram escola de missões. Você sabia que quando você vai de um estado para o outro, dentro do nosso Brasil, que é muito grande, você sabia que tem muita diferença cultural? Sim? Eu já melhorei tanto. O meu sotaque, eu não consigo falar porta, porque eu acho que eu fico meio falsa. Falando assim, não consigo falar. Aí o meu porta sai assim ainda. Mas só que eu melhorei no sentido de adequar as palavras. Porque no começo, às vezes, as pessoas tinham dificuldade de me entender quando eu cheguei aqui. Eu lembro que quando eu fiz o Rema, só usava saia, né, naquela época. E eu fui comprar uma saia e a menina, vendedora, eu pedindo uma saia, ela não conseguia entender o que eu queria, gente. Eu fiquei, meu Deus, como assim? Era só uma saia, mas enfim. Essa questão da comunicação, do sotaque, das palavras que a gente usa, elas são muito diferentes de uma região para outra. Tem uma pessoa que trabalha comigo lá no ministério, eu sou, como o Luiz Felipe falou, eu sou coordenadora de RH lá do ministério, e tem uma pessoa que trabalha comigo, a Maiara, e ela falou assim, que foi para a conferência de ministros do Sul, e ela falou, eu fui para lá, e eu fiquei pensando, eu não tenho sotaque. Quando chegou lá, ela falou, meu Deus, eu vi que eu tenho muito sotaque, porque quando viu o pessoal falando, todo mundo, quando você chega num lugar que todo mundo fala diferente de você, aí que você vê que, não, realmente, porque a gente fica tão acostumado a falar do jeito que a gente fala, a usar as palavras, a agir. Existe quando a gente fala de um estado, a gente fala de uma expressão cultural. Então, existe na Paraíba uma expressão cultural, que não é só palavra, mas é a culinária. Por exemplo, lá em Minas, talvez você fique passado com essa informação, mas sabia que lá em Minas, a gente quase não usa coentro na comida. Uma pessoa falou para mim, você não usa coentro? Eu falei, não. Ela falou, sua comida deve ser sem graça. Sem coentro. Porque lá em Uberlândia, que é a minha cidade, assim, tudo que a gente coloca coentro em peixe. Então, quando eu cheguei aqui e comecei a comer, para mim tudo tinha gosto de peixe. Porque tinha gosto de coentro, não é interessante? Então, é a comida, é um jeito de ser, um jeito de pensar, muito diferente. E aí, gente, quando eu mudei para cá, então, comecei a trabalhar, e lá no ministério, que eu trabalho ali na sede do ministério, aqui, né, no Catolé, tem muitas pessoas de fora. E um dia a gente estava, bem no meu primeiro ano aqui, a gente estava sentado, tinha muita gente de fora, na mesa do café. O pessoal todo conversando, na hora do café, os colaboradores. E tinha gente de São Paulo, gente de Minas, então tinha de vários lugares do Sudeste. E aí começou a surgir essa conversa de diferenças culturais. E começou a falar a respeito da linguagem que era usada aqui na Paraíba para algumas palavras. E eu queria trazer alguns exemplos para você entender do que eu estou falando. Passa o próximo slide, por gentileza, já que eu estou aí.
essas 4 figuras, vamos lá. Diga aí, a primeira, essa pretinha aqui, o que é isso? Bom, então vamos lá. Algumas pessoas, vou contar a minha experiência, certo? Minha sobrinha morou comigo um tempo e eu fui com ela numa papelaria para comprar esse primeiro objeto. E eu cheguei na papelaria, eu falei, eu queria uma lapiseira. E a vendedora me levou numa seção que tinha esse 4º objeto aqui, ó. Que para mim era o apontador. E ela falou assim, aqui, quando ela me levou lá na seção, só tinha apontador. E eu falei, não, eu queria lapiseira. Ela, aqui, lapiseira. Aí eu falei, eu queria aquela que a gente coloca. Aí eu falei, gente, é agora, eu não sei nem como é que fala. Aquela que a gente vai apertando e vai. Ela, Poli. Poli. Aí eu falei, Poli é uma marca. Né? Aí eu, Poli. E como é que você chama aquele que coloca dentro da Poli? E ela falou que era ponta de Poli. Com sotaque, né? Tem que falar. Aí eu falei, e grafite? Aí ela me levou na seção desse 3º objeto. Lápis grafite. Não é interessante? Aí nesse dia que a gente estava sentado lá na mesa, lá no ministério, lá no meu trabalho, começou a surgir essa conversa das diferenças. Só que o pessoal estava rindo. O pessoal de fora estava rindo. Porque aqui vocês, em vez de falar lapiseira, que é o certo, vocês chamam Poli. Aí começou a falar, porque vocês chamam chocolate de... bombom de chocolate, e bombom é... não, é uma confusão. Aí eles falando, e bala é bombom, tem toda essa diferença. E eles falando e rindo. E todo mundo estava rindo, estava achando engraçado, ninguém estava ofendido. Você entende que a gente estava conversando sobre diferenças. Só que, quando estava o pessoal rindo, e eu observando, porque estava uma mesa com o povo de fora, e ao redor tinha muita gente daqui. E quando a gente rindo, quando eu olhei as pessoas, aí me deu um freio. E eu tomei uma decisão, naquele dia, de não rir mais sobre a diferença das palavras. Eu tomei uma decisão. E eu vou te dizer por quê. Quando você está num lugar em que eu sou de fora, e eu chego nesse lugar, e para mim, esse primeiro objeto é lapiseira, mas para todo mundo que está ali, é Poli. Quem está errado? Quem está errado? Eu estou num lugar em que é lapiseira. Não, se você procurar no Google lapiseira, vai sair esse primeiro objeto. Se você pesquisar num site de compra de papelaria, vai ser lapiseira. Mas eu estou num lugar em que todo mundo chama Poli. Quem está errado? Quem está errado é quem veio de fora. Então, eu tomei uma decisão e eu cheguei ao seguinte entendimento, e eu quero ver se você consegue, se você pensa como eu, se você entende o que eu estou dizendo. Quem está de fora é que é diferente. Quem está de fora é que está errado nesse caso. Porque se todo mundo ali, por causa de uma cultura, por causa do lugar que está, por causa da forma de funcionar, de ver, do que o pai e a mãe ensinou, todo mundo fala Poli, porque que eu quero chegar lá e determinar o que deve ser falado e como deve ser falado, e cheia de verdades em relação àquilo. Então, eu comecei eu nunca mais eu fiquei rindo a respeito dessas diferenças. Quando a minha mãe veio me visitar a primeira vez, que existe muito preconceito, gente, do Sudeste em relação ao Nordeste, muito.
E quando a minha mãe veio me visitar, ela não sabia como é que era a cidade, se eu tinha acesso às coisas. Ela não sabia como era, se a cidade era muito pequena, ela não tinha muita noção. E eu fui com ela no supermercado e ela começou a falar das verduras. Falei, olha essa verdura está muito murcha. Não, pelo amor de Deus, não, isso aqui não sei o quê. Porque em Minas, na minha região, é uma região muito farta nessa área de frutas e verduras. Então, um pé de alface é desse tamanho. Quando ela viu um pé de alface desse tamanho, tudo depende da fase da chuva também, né, não, gente? Aí ela, não, você vai levar esse pé de alface. Aí, na hora que ela foi falando, eu falei, mãe, esse é o melhor pé de alface para mim. É o melhor. Tem frutas que eu gosto, que eu não tenho acesso aqui. Coisa de comer, que eu não tenho acesso. Tem uma uva que é a minha favorita, não tem aqui a uva. E eu comia sempre, porque tem na casa da minha mãe, na parreira da minha mãe, da casa dela. Eu não me preocupo com isso. Eu entendi que eu estando aqui, eu tinha que encontrar o fruto da terra. Então aqui não tem abacaxi melhor que aqui. Não tem, gente, não tem. O melhor abacaxi, o mamão daqui é delicioso. Então, assim, tem tantas coisas maravilhosas. E eu entendi. Quando eu estou num lugar, eu tenho que amar o lugar. Quando eu estou com aquelas pessoas, eu tenho que amar aquelas pessoas. Eu tenho que amar aquele sotaque. Eu tenho que amar pole, ponta de pole. Eu tenho que amar aquilo. Aquilo é o melhor, é aquilo que eu quero ouvir. É o meu sotaque favorito. É aquilo que eu quero ser, que eu quero me parecer. E o que eu quero te ensinar nessa noite com isso? Quando nós estamos juntos, trabalhando por algo, unidos, nós precisamos ter o mesmo parecer, o mesmo pensamento, e isso envolve a nossa relação com as diferenças uns dos outros. Porque se eu chego para servir aqui na igreja do distrito, eu vou entrar no departamento infantil do diaconato, e eu chego com as minhas verdades, com os meus pensamentos, com o meu entendimento sobre como determinadas coisas precisam ser e acontecer, eu vou só trazer prejuízo para a minha vida e para a equipe. E eu preciso entrar naquele lugar, e eu preciso saber como aquele lugar funciona e qual é a visão daquele lugar. E quando eu entendo aquela visão, eu preciso mergulhar naquela visão, e aquela visão passa a ser a minha visão. Aquele pensamento é o meu pensamento. Existem coisas, gente, que eu demorei um pouco, assim, eu vinha com uma mente muito empresarial, porque eu trabalhava em empresa, em grandes empresas, e quando eu fui trabalhar lá no ministério, é uma instituição religiosa, os princípios são outros, é outra forma de funcionar, e teve coisas que eu demorei um pouco para poder entender, confesso para você. Só que o que me ajudou a conseguir me adequar, a conseguir crescer, foi entender que a visão que eu tinha precisava ser mudada e ser adequada à visão do ministério, à visão do verbo da vida. E é isso que eu e você precisamos entender. A primeira coisa que a gente pensa, como é que eu faço para me relacionar bem com a minha equipe, com os meus colegas, meus irmãos, com o meu líder, com o meu pastor? Como é que eu faço para me relacionar bem com as pessoas? Eu preciso entender e discernir aquilo que eu tenho como verdade própria, que precisa ser adaptada, revista e encaixada. Não é a minha visão. Queridos, quando nós entramos numa igreja como essa, vocês, eu vou te falar, vocês são muito abençoados, porque vocês têm uma liderança que pensa, entendeu? Ele que pensa no crescimento local, que quer seguir a vontade de Deus, que busca ao Senhor, que busca direções, que tem ideias, que coloca aquela ideia em funcionamento. Vocês são muito ricos. Então, quando eu entro num lugar como esse, eu preciso ouvir e entender. Você pode passar o próximo slide?
eu preciso, para eu poder acertar, para eu poder crescer, prosperar, me dar bem com as pessoas, eu preciso saber quem eu sou. Esse quem eu sou, né? Ai, meu Deus, quem eu sou? É entender essas questões. Eu sou mineira e falo lapiseira e gosto de uva, de um tipo específico de uva, e gosto de uva. Só que aqui, meus filhos são paraibanos. Aqui, eu falei, o porta continua, mas o meu sotaque, qual é o meu sotaque favorito? Não é mais porta e portão. Meu sotaque favorito é oxe, entendeu? Esse é o meu sotaque favorito, esse é o meu povo favorito, a minha comida favorita. Tem gente que fala assim para mim, você come cuscuz? Claro, eu faço, amo cuscuz. É aquela questão de você se adaptar, de você mudar o seu paladar. Você está me entendendo? Muda o seu gosto, se adequa. Então, eu preciso saber quem eu sou, mas quando eu entendo quem eu sou, eu começo a discernir. Gente, isso aqui é porque isso aqui é da minha cabeça mesmo, é o meu jeito de ver, porque eu aprendi assim, eu cresci, eu vi as coisas sendo assim, mas agora eu quero abraçar essa visão. Eu quero seguir com aquilo que o Senhor tem. O que nós temos que entender? Deus tem um plano para esse lugar. Deus tem um plano para esse lugar. Qual é a palavra que você falou no acampamento? Upgrade. É assim que fala, pastor? Que eu também não falo muito bem, não. Qual é a visão? E você mergulha, você busca, você respira aquilo. Isso é ser assertivo. Isso é ser assertivo. Então, eu começo a entender quem eu sou nesse contexto, para eu poder separar as coisas, para eu entender aquilo que eu posso me adequar. Eu não estou falando, queridos, que a gente está errado em tudo. Então, a partir de agora, Clícia, você não vai falar mais lapiseira, você vai falar poli. Então, não é uma questão de estar errado em tudo. É uma questão de nós sabermos até que ponto eu preciso insistir numa coisa que não tem necessidade de eu bater o pé. E aí, quem eu sou? Qual é a visão desse lugar? O que Deus tem para esse lugar? Quando o pastor chega e ele apresenta algo, ele fala, eu estava aqui orando, o Senhor compartilhou comigo, eu tenho algo para esse ano, eu tenho algo para esse mês. Eu e você, a gente tem que pegar junto. Você fala assim, olha, eu estou com um desejo de treinar jovens. Vamos pegar junto. Talvez você não é a pessoa que vai estar aqui, mas você, quando for estar em oração, você anota, faz a sua lista de oração e você coloca os projetos da igreja na sua lista de oração. Para que você se lembre de estar orando por aquilo. E quando você vê um jovem, nesse exemplo que eu dei, né, que eu sei que o pastor Isaías tem um treinamento, né? Então, vamos pegar essa ideia. Então, se ele tem uma ideia de treinar jovens ministros, por exemplo, você talvez não é um jovem, você talvez não tem filhos para estar incentivando, mas aquilo está na sua oração e aquilo está na sua boca. Porque quando você vê um jovem na igreja, eu já sei, esse menino precisa estar envolvido nisso aí. Então, a gente compra a ideia, mesmo que eu não viva diretamente, mas aquilo está na minha oração e aquilo está na minha boca. E na minha boca, gente, é falando para dar certo. É não falar contra aquilo que está sendo trazido. Então, queridos, para que a gente possa trabalhar bem em equipe, para que a gente possa construir algo, nós precisamos falar as mesmas coisas. Falar as mesmas coisas. Alinhar a nossa linguagem. Eu preciso saber com quem eu estou falando. Com quem que eu estou falando, exato. Você sabia, querido, que você precisa ter uma forma de tratamento específica, de acordo com a pessoa que você está lidando? Se chega agora aqui, o prefeito da cidade, e eu falo, por favor, eu queria que você conduzisse o prefeito ali naquela sala, e pode ir conversando com ele, conta um pouco a respeito da igreja, do que a gente tem feito aqui. Você ia pensar nas palavras que você ia falar. Você não ia falar com ele de qualquer jeito. Você ia falar, é o prefeito. Então você vai, ajeita a sua postura, ajeita os cabelos, né? Aí você vai, então, senhor prefeito. Aí você já começa ali naquele tratamento. É ou não é?
dependendo de quem você fala, você tem uma linguagem para aquilo. Para que eu e você sejamos assertivos, a gente precisa ter uma linguagem certa com cada pessoa. Paulo, quando está ensinando Timóteo, ele fala para Timóteo que ele precisava tratar as mulheres mais velhas como mães, as mais novas como irmãs. Ele ensina, ele está falando o quê? Existe uma linguagem que você tem que falar com cada pessoa. Então, você também precisa entender a linguagem que você vai usar com quem é o seu companheiro do seu dia a dia, com quem é o seu líder, com quem é o seu pastor, quando é uma criança, quando é um senhor ou uma senhora. Você precisa ter uma linguagem apropriada para cada pessoa que você vai falar. Clícia, eu quero ser assertivo, eu quero que as pessoas me entendam, eu quero conseguir me dar bem com as pessoas. Com quem você está falando? Você precisa saber como falar com cada pessoa. E querido, olha, pastor Bud, ele dizia assim: eu preciso estar só 5 minutos com uma pessoa para saber o que ela crê. Uau, como assim? 5 minutos? Por quê? É aquilo que a Bíblia fala, que você vai falar do que o seu coração está cheio. Então, a forma como você fala, como você conduz uma conversa, como você passa uma visão, quando você passa as suas convicções, quando você passa aquilo que você está conectado, vai falar do que o seu coração está cheio, o que está cheio o seu coração. Então, a gente precisa discernir as pessoas que a gente está falando e saber que existe uma forma certa de se falar com cada um, respeitosa, gentil, educada. Eu estava vindo para cá, aí eu liguei para o meu marido: Renato, cadê você, amor? Aí, eu ainda estou na igreja. Aí ele fez assim: eu estou na igreja, meu benzinho. Quando ele falou isso, eu falei: deve estar cheio de gente em volta. E ele falou logo assim, para eu poder entender, né? Porque eu querendo enxergar. A forma como você fala, você já identifica. Ah, eu já entendi logo. Ah, tem gente perto, ele já está falando: calma, está tudo bem, vai dar tudo certo. Essa linguagem de casal que a gente tem, existe uma linguagem de tratamento, uma forma de se falar. Queridos, e a gente só ganha falando com as pessoas em amor, entendendo quem cada um é e dando o respeito devido de acordo com aquela pessoa. E entender que existem expectativas ao nosso respeito. Quando você pensa: eu estou indo hoje, vai ter o seminário de liderança. Quem vai estar ministrando? Quando você soube quem está ministrando, se você já conhece as pessoas que estão ministrando, você gera expectativas sobre o que vai ser falado. Ah, interessante, então, vamos, pastor Policarpo e tal, ele tem tanta experiência. Aí você já começa a pensar a respeito das coisas. Então, aquilo que eu vou falar, a forma como eu vou lidar, eu tenho expectativa, eu gero expectativa. Existe expectativa a seu respeito. Você precisa saber, querido, o que o seu líder espera de você. E sabe um erro muito comum? A gente fica esperando o nosso líder nos procurar para dizer o que ele espera que a gente faça. E eu quero te estimular nessa noite a você ser proativo e você buscar o seu líder, buscar a pessoa que hoje você tem cooperado e você perguntar: o que você espera que eu faça? O que eu posso fazer para contribuir? O que eu posso fazer para melhorar? Você tem coragem de fazer essa pergunta? Isso é bom também nos casamentos, viu, gente? De vez em quando é bom você parar e perguntar: o que você quer que eu faça? Como é que te agrada mais? Não é assim? A gente precisa fazer essas coisas nos nossos relacionamentos. Perguntar o que é, por quê? Cada um tem uma expectativa. Às vezes eu vou aconselhar líderes e eles vêm falar comigo: Clícia, eu não sei como é que eu falo, eu estou sem saber como é que eu falo com fulano, eu tenho que dar um feedback, ou é um aconselhamento difícil, como é que eu falo? E eu sempre falo para as pessoas que existem palavras de acesso. Pensa assim, é como se as palavras fossem chaves e cada coração tivesse uma fechadura. E a palavra certa vai ser a chave que eu vai conseguir abrir aquele coração para eu ter acesso àquilo que aquela pessoa precisa. Porque se eu e você usamos as palavras erradas, a pessoa fecha o coração.
Eu não sei se você já teve oportunidade, às vezes quem tem filho aqui, sabe que às vezes você vai falar com ele, você tem razão, mas a forma como você fala, ele fecha o coração para você e você não consegue ter acesso. Eu que estou nessa nova fase da maternidade, né, vivendo meus filhos na adolescência, agora eu estou vendo isso muito mais forte. Porque se eu não presto atenção e não uso as palavras certas para ele entender o que eu estou querendo dizer, ele fecha e não fica só assim, aham. Aquela coisa, estou fechado para você, né? Então, nos relacionamentos existem chaves. Como é isso? Existem alguns, eu gosto muito daqueles livros, das 5 linguagens do amor, eu sempre indico esse livro. Esse livro é muito bom, gente. Se você nunca leu nenhum deles, eles têm as 5 linguagens do amor, o geral. Aí tem aqueles 5 linguagens do amor, eles têm para casamento, adolescente, criança, tem do homem, tem da liderança também. Ele tem vários livros. Esse livro, ele ajuda muito você que tem dificuldade de se comunicar e está perdendo as pessoas porque não está sabendo como falar. Esse livro é simples, ele ajuda. O que ele faz? Esse livro, ele classifica as pessoas falando que cada um tem uma forma de dar amor e receber amor, de entender que está sendo amado. E por que esse livro é legal? Porque ele te ensina sobre essas palavras de acesso. É bem simples, gente. Por exemplo, a minha filha, eu sei que uma das coisas que ela tem como linguagem do amor é os atos de serviço. Ela ama servir. Então, hoje eu cheguei, a gente terminou hoje a reunião de pastores, eu estava bem cansada. E aí a gente almoçou e eu falei, meu Deus do céu, eu estou cansada, eu vou deitar ali no sofá. Aí ela falou, quer uma massagem? Esse tipo de coisa que ela diz, ela está dizendo, como é que eu faço para melhorar o seu ânimo, o seu cansaço? Eu faço uma massagem, fazer algo por mim. Atos de serviço. Aí o meu filho falou assim, mãe, vamos sentar lá no sofá, a gente assiste alguma coisa. Já o meu filho é mais a questão da presença, do tempo de qualidade, de estar junto. Eu percebo logo essa diferença. E é interessante porque teve uma época que eles estavam me dando muito trabalho para acordar de manhã. Quem é que gosta de acordar cedo? Ixi, quase ninguém aqui. A maioria... Eu gosto também de acordar cedo, mas tem dia, hoje é sábado, amanhã é domingo, né? Aí, gente, sabe o que eu identifiquei? Que existiam palavras de acesso para fazer eles levantarem mais cedo, ou na hora. Então, por exemplo, eu com a Amanda, como a questão dela é atos de serviço, ela tem muito essa questão, eu falava assim para chamar ela, porque antes se eu falar assim, Amanda, você está atrasada, Amanda, eu não acredito. Amanda, você perdeu a hora. Ela já acorda, ai mãe, de mau humor. Aí como é que eu faço? Amanda, vamos levantar, eu preciso da sua ajuda. Eu preciso da sua ajuda. Me ajuda a terminar o café. Me ajuda a colocar a mesa. Quando eu uso essas palavras, são palavras de acesso. Então ela levanta disposta para me ajudar. Então o que eu quero te falar, querido? Que quando eu entendo o que eu estou falando, com quem eu estou falando, quando eu entendo que as pessoas são diferentes de mim e que eu preciso saber me comunicar de forma assertiva, eu preciso prestar atenção. Se você é líder e está aqui, cada pessoa da sua equipe tem palavras de acesso diferentes. Tem uns que você vai precisar falar, você vai precisar conversar com ele e você fala, eu acho que vai ser uma conversa difícil, talvez você vai ter que chamar para um café, sentar, dar atenção, ter aquele tempo de qualidade para depois entrar no assunto. Porque são as palavras de acesso que ele vai te dar. Você está aqui? Você me ajuda com o próximo slide? Essa figurinha, eu amo essa figurinha aqui. Quando você pensa em relacionamento, em comunicação, como essa figurinha, ela fala muito. Quem está certo? Quem falou 6 ou quem falou 9? Os dois. Depende o quê? Depende da ótica, do ponto de vista, de onde eles estão. O que isso nos mostra? Dependendo de onde você está hoje, você tem uma visão. Talvez hoje você só vê 6 e a pessoa que está na sua equipe só vê o 9.
Então, é importante a gente entender o que eu posso fazer para melhorar essa minha comunicação. Eu coloquei alguns pontos aqui. Então, eu posso... isso que eu comecei... Na verdade, eu comecei a falar, né? Sobre entender que eu tenho diferentes formas de falar algo. Essa questão das palavras de acesso. De você entender, cada um entende de uma forma. Tem uma palavra que eu vou acessar o coração daquela pessoa. Entender essa diferença, eu falei para vocês da linguagem cultural, né? Falei da questão da lapiseira, né? Mas só que talvez no seu relacionamento hoje, com a sua equipe aqui na igreja, talvez você não está conseguindo ser entendido porque você está usando as expressões erradas. Olha, queridos, a gente está num lugar em que nós cremos no poder de Deus. Nós cremos no mover do Espírito. Nós cremos que o que a palavra diz é o relatório oficial. Então, existem princípios que nós cremos e talvez aquilo que você está vivenciando, você não está conseguindo vivenciar na totalidade aquilo que a palavra fala, mas você precisa entender, talvez você está se comunicando fora de uma visão. E se você está se comunicando fora de uma visão, você fica deslocado. Aí eu queria te falar, querido, se você está se sentindo deslocado, talvez tenha alguém assim, eu queria te incentivar a você, talvez você fale assim, mas será que tem? Eu estou deslocado, mas tem a ver com isso que você está falando, com uma visão da palavra? Eu quero te dizer, tem. Quanto mais você estiver por dentro da palavra, mais localizado você vai ficar, pertencente. Que às vezes a gente fica com aquela sensação que eu não pertenço a esse lugar. Sabe, às vezes são fases só. Não, se eu chego, parece que eu não sei, não estou acertando, não estou pertencendo. Então eu queria te dizer, você precisa ler mais. Ler livros. E se você tem dificuldade, comece com livros finos. Olha, tem livros maravilhosos. Tem aquele teste do amor. Gente, que livro maravilhoso. Tem testes... tem livros sobre fé, finos, começa dessa forma. Você vai ver que em uma semana você lê aquele livro, você vai se sentir tão vitorioso porque você conseguiu ler aquele livro e você vai ficar animado. Se você está se sentindo deslocado, leia, compra um livro e lê. Quanto mais mergulhado na palavra, mais pertencente você vai se sentir. Amém? E para a gente começar a fechar aqui, eu queria te dizer, querido, que todos nós somos dotados de capacidade para melhorar naquilo que precisa. Pensa o que você precisa. Pensa aí com você mesmo. O que eu preciso melhorar? Nos seus relacionamentos, aqui na igreja, com a sua família. O que você precisa melhorar? Eu quero te dizer, todos nós temos capacidade para nos desenvolver. Outro dia, um ano passado, eu comprei um livro chamado Garra. Né? Livro gospel não, um livro de liderança. E eu comprei esse livro, eu achei tão interessante, porque ele fala nesse livro sobre pessoas que acham que para se dar bem é porque ela tem um dom. Eu não estou falando do talento que o Senhor colocou em você, não. Porque às vezes a gente fala assim, fulano toca bem porque ele tem um dom. E a gente nunca vai buscar aprender um instrumento porque acha que fulano toca bem porque ele tem um dom. Só que às vezes a gente não sabe o quanto aquela pessoa se esforça. Ele pode ter habilidades, só que ele precisa de treino, ele precisa procurar no YouTube, ou ele precisa de umas aulas, umas dicas. Se ele não se dedicar, ele vai ser mediano. Então, todos nós podemos desenvolver qualquer coisa. Cris, será que eu posso? Meu Deus, isso aqui eu não tenho idade mais não para aprender isso aqui. Todos nós podemos desenvolver algo. E o caminho para se desenvolver algo, a primeira coisa é você adquirir conhecimento sobre aquilo. Adquira conhecimento. Seja um curioso. Seja um curioso, querido. E eu vou te dizer, você serve no diaconato. Que tal você pesquisar no YouTube, no Google, sobre mesas de ceia? Que tal? Porque tudo que a gente faz, você pode ser bom já em alguma coisa, mas a gente pode melhorar. Você serve no departamento infantil. Qual idade você serve? Eu sirvo na sala de 4 a 6 anos. Você já pesquisou como as crianças aprendem nessa idade? Tem que pesquisar. Sabe? Porque a gente tem que desenvolver.
Você quer ser assertivo? Você quer ser melhor naquilo que você faz? Tem que desenvolver, você tem capacidade. Você é no departamento infantil, vai pesquisar como que aquela criança aprende, o que chama a atenção de uma criança de 4, 5, 6 anos. Porque quando você for preparar a aula, você vai usar aquelas ferramentas. Busque conhecimento, adquire conhecimento e você desenvolve aquele conhecimento com uma atitude. Então, eu vou pesquisar sobre aquela criança e quando for preparar a minha aula, eu vou usar aquela informação. Você está aqui? Tudo que você quiser, tudo, você pode aprender, tudo. Adquira conhecimento e tenha uma atitude sobre aquilo e você vai se surpreender com a sua capacidade. Amém? E eu queria fechar aqui contando para vocês uma história. Em 2019, o Renato, como o Luiz Felipe falou, o Renato, meu esposo, ele é supervisor de algumas regiões das igrejas Verbo da Vida. Em 2019, nós fizemos uma viagem, porque 3 escolas, 3 novos remos iam ser abertos. E a gente precisou fazer uma viagem para ver a cidade, ver as condições, conhecer a estrutura, para aquela escola poder abrir, para o remo abrir. E aí, só que na região norte, gente, é tudo muito, muito, muito longe. Então, é um dia de viagem para tudo de avião. Então, a gente ficou uns 10 dias fora, mas só conseguiu, e a gente foi em quase 4 cidades, vou dizer. Teve uma que foi só um almoço com um pastor. Então, foi uma viagem bem longa, e para a gente poder fazer isso. Só, gente, que o último destino que a gente ia era para Rio Branco, no Acre, bem longe. De lá, eu ia dar aula em São Paulo. Então, eu estava com a minha mala, eu tinha a mala de mão tinha mais livros, porque a gente ia ter uma reunião em Rio Branco com os pastores, com pastores de outras denominações, e a gente ia ministrar, ia dar livros, revistas e tudo. A mala de mão tinha praticamente isso, mas na minha mala tinha as roupas da reunião e as roupas para eu dar aula. E aí, gente, a gente fez uma conexão numa capital lá do norte. Na hora de ir para o aeroporto, aí foi almoçar com o pastor. Na hora de ir para o aeroporto, trânsito. Aí Renato falou: Clícia, quando chegar no aeroporto, eu vou pegar a mala de mão e vou correr. Você vem com a esposa do pastor com as malas grandes e vem atrás, que eu vou tentar passar com essas malas. Só que ele fez o check-in no carro, então, ok, garantido. Quando o Renato chegou lá no aeroporto para poder a gente passar com as malas, a mulher falou assim: infelizmente, vocês não vão poder embarcar, porque o check-in já fechou. Aí o Renato, porque a gente tinha uma reunião, gente, no outro dia de manhã, tinha que sair, não tinha o que fazer. Aí o Renato falou assim: não, mas eu já fiz o check-in. Ela falou assim: bem, se o senhor fez o check-in, o senhor pode viajar com a mala de mão, mas a mala grande vai ter que ficar. Na hora, mulher, pensa aí, gente. Eu não tinha nem escova de dente na mala pequena. Maquiagem, roupa, minha roupa de dar aula, de Rio Branco, eu ia dar aula em São Paulo, como é que eu ia fazer? E eu paralisei, vou ser sincera, paralisei, e eu falei para o Renato: e agora? O que nós vamos fazer? Sem a mala, não dá. E eu pensando, né? Aí o Renato olhou para mim, bem assim, ele falou: Clícia, vamos embarcar com a mala de mão. Aí eu falei: mas não tem coisa na mala de mão, não tem roupa, não tem nada. Aí ele falou: Clícia. Aí ele falou assim: as pessoas são mais importantes do que as nossas bagagens. Aí eu peguei, falei: o quê? Sim, senhor, né? Não. A esposa do pastor ficou com a nossa mala, e a gente correndo, gente. Aí o Renato: o Hugo vai entrar em contato. Ele falou: você manda pela uma transportadora, a mala da Clícia vai para São Paulo, a minha vai para Recife, que ele também ia dar aula. A gente vai se falando, desse jeito, correndo. A gente pegou a mala, entrou, os últimos a entrar no avião, embarcamos. Eu fiquei assim, passando mal, gente. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Entrei no avião. Quando a gente fez a primeira conexão, a gente fez uma conexão em Brasília, aí Renato ligou para o pastor de Rio Branco: Fabinho, olha só, aconteceu isso, a gente está sem a mala, só estou te avisando que a gente vai chegar aí sem nada. Aí Fábio: se preocupa não, Renato, que ele é bem gente boa. Gente, quando nós chegamos lá em Rio Branco,
Era tarde da noite. Aí, isso aqui é a foto da cama. Eles compraram pijama, escova de dente, desodorante, tudo que você pensar. Até maquiagem tinha lá. Tudo, eles compraram tudo. No outro dia de manhã, eles levaram a gente num shopping, a gente comprou uma roupa para os cultos e seguimos em frente. E aí, essa foto aqui é uma parte dos pastores que foram ouvir o Renato. A gente foi ministrar para eles para poder abrir o rema. E eu quero trazer para você com essa história que eu e você temos muitas bagagens. Muitas bagagens. E às vezes essa bagagem que eu e você nós temos é que está nos atrapalhando a melhorar os nossos relacionamentos, a entender mais as pessoas, a fazer o nosso departamento crescer. E eu queria te lembrar isso, que isso fique no seu coração. As pessoas são mais importantes do que as nossas bagagens. Amém? Obrigada, viu, queridos? Obrigada.